Bom dia, pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim falar com você sobre Provérbios capítulo 6. Vamos ler então? Diz o seguinte: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das suas palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então aqui já começa a falar, sobre os perigos de nós falarmos precipitadamente. E vai dizer um pouco mais a seguir. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono nem procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Aí vai falar a seguir sobre a preguiça. Vai dizer assim: Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Aqui fala sobre a preguiça, né? Sou uma pessoa que está sempre descansando, cruzando os braços diante de todas as situações, e não toma nenhuma atitude para que tenha uma provisão, né? Aqui vai falar, sua pobreza o surpreenderá, ela chegará até você como um assaltante, como quem diz assim, você vai estar lá descansando, né, no meio da sua preguiça e a necessidade vai chegar até você. Aí em seguida vai falar sobre o perverso. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Irremediavelmente. As 6 coisas, essa parte aqui eu queria frisar bastante com vocês, tá? Que é uma coisa que tá bem clara, aqui em seguida vai falar o seguinte: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Então, 6 coisas ele odeia, mas a 7ª ele detesta. E diz assim, a primeira: olhos altivos, língua mentirosa, aí já tem 2, né? Mãos que derramam sangue inocente, e aqui a gente pode fazer também uma referência ao aborto, né? Que o aborto ele é um sangue inocente. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos, né? Então a gente vê que a discórdia entre irmãos é uma coisa que o Senhor detesta, né? Uma coisa que o Senhor não... Ele diz aqui, as 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele detesta. Então só pra gente recapitular quais são essas coisas: os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, os pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa e quem provoca discórdia. Então diz que 6 ele detesta. E a 7ª, que 6 ele odeia e 7 ele detesta. Então a 7ª, a gente pode ver como tem um peso, né? Que provoca discórdia. Aquela pessoa que está sempre querendo alfinetar, talvez trazer assim, eu quero falar sobre algo pro bem, mas quando na verdade o coração dela tá com a intenção de trazer discórdia, e o Senhor conhece tudo isso, né? E ele fala, as outras eu odeio, mas essa eu detesto, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E a seguir vai falar então, né, dentro do subtítulo ali, as advertências contra o adultério. Aí vai falar o seguinte: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai. Não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Esse provérbio é um pouquinho mais longo, tá? Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o seguirão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. E aqui, como eu sempre falo, isso vale para os homens também, né? No caso, a mulher ser livre do homem imoral também. Não cobice em seu coração sua beleza,
nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar o fogo no peito sem queimar a roupa? E isso aqui é muito interessante, né? Porque aqui é na sequência de quem tá falando sobre ali, a gente sabe que isso tem a ver com a referência do adultério, né? De estar sempre perto da tentação, mas isso vale para muitas coisas também. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém se arriscar, né? E realmente não correr nenhum risco, né? Porque isso não vale só para ser seduzido por uma mulher ou por um homem, mas ser seduzido por outras coisas também. Pode alguém andar sob brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toca ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes do que roubou, embora isso lhe custe tudo o que ele tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não tem misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão, né? Então aqui a gente vê como realmente a pessoa traída, assim como quem traiu, quem está envolvido na traição, como quem foi traído, acontecem coisas muito ruins em relação a isso, né? A gente vê hoje em dia, né? Pessoas que foram traídas não aceitaram a traição e acabaram matando a outra pessoa, enfim. A gente vê tantos crimes envolvendo essa questão do adultério, né? Não somente dentro do casamento, mas dentro de até outros relacionamentos que envolvem traição, que envolvem um namoro, seja qual for a ligação que a pessoa tem ali emocional. Mas aqui a gente vê, né? Lá no capítulo 5, a gente falou mais exclusivamente sobre essa questão, né, da traição, do adultério, enfim. Aqui no capítulo 6 fala sobre algumas outras coisas, e esse capítulo aborda a questão das palavras, da insensatez com as palavras, fala ali sobre a preguiça, fala sobre coisas que o Senhor odeia e a 7ª que ele detesta, e depois, por fim, ele acaba trazendo essa questão do adultério, né? Lembrando um pouco que foi falado no capítulo anterior, que era o capítulo 5. Então você vê como um capítulo, apesar dele ser um pouquinho mais longo do que os outros, ele traz tantas coisas. E é sempre bom, eu queria frisar aqui nesse capítulo, a gente se lembrar dessas 7 coisas que foram citadas anteriormente, que é coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele detesta. Porque muitas vezes nós estamos dentro de alguma delas. Muitas vezes nós estamos tendo nossa língua mentirosa, os olhos altivos. Talvez você não tenha derramado sangue inocente, mas talvez você tenha matado as pessoas com as suas palavras, né? E a morte, ela não é somente física, muitas vezes nós matamos os sentimentos das pessoas, nós matamos as pessoas com as nossas palavras, com o jeito como nós as tratamos. Muitas vezes os pés que se apressam para fazer o mal, onde os nossos pés têm ido? Será que eles têm ido fazer o bem ou o mal? Né? Muitas vezes nós estamos indo até pessoas, usando nossos pés, né? Indo até pessoas para falar mal de outras pessoas. Então, nossos pés estão se apressando para fazer o mal, porque falar das pessoas é fazer o mal, né? Levantar muitas vezes falso testemunho. A testemunha falsa que fala sobre isso, né? E quem provoca discórdias. Então, muitas vezes nós estamos indo para situações em que nós vamos cometer vários desses pecados que o Senhor odeia, e muitas vezes o 7º que ele detesta, tá? Então, eu quero trazer essa reflexão hoje para vocês, de Provérbios capítulo 6, e amanhã nós estamos fechando uma semana dessa série, já estamos indo para Provérbios capítulo 7, e eu quero te agradecer por estar aqui até esse vídeo, espero que você acompanhe os próximos, não se esquece de curtir, de compartilhar, de comentar aí nos comentários o que você achou, tá bom? Tchau, tchau, Deus te abençoe.